Luiz, tá com saudade de você, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Como é bom fechar a semana te ouvindo. Luiz Lima, deputado federal do Rio, é o nosso convidado agora. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Alexandre. É um prazer falar com você, Alexandre Pitoli. Muito bom, um programa leve, informativo. E parabenizar as empresas que patrocinam um programa que fala a verdade, merece o nosso aplauso. Luiz, e Muito aí? bom. Brasília pegando fogo, é Zanin no Supremo, é CPMI, né, vivendo momentos, né, de bastante farpas ali trocadas entre os seus membros, G. Dias na CPI da Câmara Distrital, enfim, julgamento do presidente Bolsonaro, uma semana bastante movimentada e o presidente Lula gastando o nosso dinheiro em Paris, né? Exatamente, Alexandre. Eu estava acompanhando aqui, eu não acompanhei a participação do jornalista, mas eu acompanhei um comentário seu, falando o quanto é importante os telespectadores do programa Jovem Pan Bauru contactar os amigos e falar para assistir, fora do Brasil principalmente, porque nós temos choques de informação. Nós tivemos o discurso do presidente Lula ontem na França, elogiado por uma parte da imprensa de esquerda da França e criticado por uma imprensa isenta francesa, falando que o presidente não passa confiança no seu discurso, citando inclusive que o Ocidente tem que abrir o olho com o presidente Lula, porque ele é muito raso nos seus discursos, ele não passa confiança. Ele pode passar confiança para certa parte da imprensa brasileira que continua a enganar a população. E a semana que se encerrou, literalmente, foi uma semana que pegou fogo, não só pelos assuntos muito comentados, pelas nossas indignações, principalmente em relação à nomeação do novo ministro Cristiano Zanin, que não atende à tecnicidade, que não tem a imparcialidade, a impessoalidade da escolha do presidente, isso causa indignação. Mas uma semana muito fria, né? Muito fria, não tivemos fogo, literalmente, que a única votação em plenário, Alexandre, terça-feira, foi em relação a benefícios que o governo pode oferecer à cultura e, mais precisamente, ao segmento do forró, coincidindo com o São João, principalmente no Nordeste brasileiro. Não teremos sessão presencial na próxima semana, o que eu lamento muito, mas tivemos aí, como você falou, a CPI da Câmara Distrital em Brasília, que está sendo uma CPI muito assertiva. Ela está tendo até uma melhor qualidade em relação nos depoimentos e até nas perguntas, pela facilidade ali de dar liberdade aos participantes, o que não está acontecendo na CPMI do dia 8 de janeiro do Senado, mas tivemos esse embate. Presidente Bolsonaro, inegibilidade, mas o principal fato da semana, eu diria que foi a nomeação do novo ministro Cristiano Zanin. Agora, Luiz, o que me preocupou na escolha do Zanin foram os votos recebidos no Senado, 58 votos. Me perguntei imediatamente após o número divulgado, né, de 58 senadores aprovando a ida do Zanin para o Supremo, onde estavam os 32, né, ou os 18 que perdemos, né, na votação que o Rogério Marinho teve para a presidência da Casa. Fico me perguntando o que é que fez com que este senador mudasse de opinião, né, mudasse de lado, o investimento no convencimento, como nós ouvimos ao longo das últimas aprovações conseguidas pelo governo federal no Congresso, enfim, o que faz alguém mudar, né, de opinião? Eu fiquei bastante preocupado com esse número diminuído de 32 para 18, viu, Luiz? Quase pela metade, né, Alexandre? Eu, particularmente, ouvi uma declaração do ex-deputado federal aqui do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, que foi candidato a governador, e ele externou toda a preocupação e a tristeza dele. Realmente nós vamos ter um novo ministro ocupando o cargo de ministro até 2050, então por mais 27 anos. E a forma como escolhida no nosso país, pelo Senado Federal, onde o ministro visita cada gabinete nas semanas que antecedem a sabatina e a escolha, onde os senadores são responsáveis por escolher e, posteriormente, o ministro é responsável por fiscalizar a vida de cada senador, né? Então, fica esse jogo de troca e, infelizmente, Alexandre, isso não vai dar certo no nosso país. Ano passado, eu subi à tribuna, eu falei
fui muito criticado, até por deputados da base do governo Bolsonaro, que eu falei que não tem cabimento no nosso país. Infelizmente, nós não temos valores morais para um presidente da República escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca tivemos a invalidação da escolha de um presidente, então o Senado sempre confirma. Há esse jogo de trocas, de interesse, que é natural na vida, mas não poderia haver esse jogo de interesse justamente no Supremo. Nós temos um advogado que nunca julgou ninguém, que não tem mestrado, que não tem doutorado. Nós temos 220 milhões de habitantes, certamente que nós temos pessoas, seja com viés de esquerda, de direita, de centro, mas com a capacidade de julgar de forma independente, sem servir a um presidente ou um grupo político que o escolheu. Então, eu diria que foi muito falho, né? Muito triste, é inadmissível para mim, é inadmissível. E eu gostaria de lembrar um número aqui, Alexandre. 42% da população brasileira reside na região sudeste e só é representado por 12 senadores. Então, quando você tem uma escolha partindo apenas do Senado e que deveria refletir a opinião de toda a sociedade brasileira, principalmente na escolha de um ministro, você não vê essa representatividade e teremos aí uma mesma pessoa presidindo o Supremo Tribunal Federal, sendo um dos membros aí durante 27 anos. Luiz, e só para complementar a tua informação, o Zanin deve chegar ao Supremo no dia 3 de agosto, após o recesso. Ele chega e, como você muito bem colocou, nunca julgou absolutamente nada. Ele já herda de Lewandowski, que deixou o Supremo em abril, 534 processos. Esse cara já chega julgando a vida de 534 pessoas ou empresas sem nunca ter julgado absolutamente nada. Olha o risco que a gente corre, é colocar um piloto, aliás, é colocar um avião nas mãos de quem não consegue andar de bicicleta, porque se ele nunca julgou, ele vai receber nas mãos 534 vidas para ele definir o que será destes. Olha o risco que a gente corre, Luiz. Para o telespectador fazer uma ligação com algo que seja de mais fácil entendimento, o advogado ele tem uma atribuição dentro do direito completamente diferente do que o julgar. Então seria como eu que sou nadador, eu só porque sou nadador, eu estar autorizado a exercer o trabalho de guarda-vidas no mar revolto aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O salvar é completamente diferente. Você tem que ter noção de primeiros socorros, você tem que ter calma, você tem que ter um nado diferente, que é um nado de arranque, que é um nado de apoio. Então, infelizmente, Alexandre, eu falei isso no ano passado, fui criticado por eleitores do Bolsonaro, eleitores nossos, né, que falavam, não, o Bolsonaro ano que vem, no próximo mandato, vai escolher mais ministros, nós vamos nos fortalecer. Isso não faz bem para a nossa democracia. Muito triste alguns senadores darem uma opinião completamente diversa daquilo que foi apresentado nos 4 anos anteriores, de tudo que a gente combateu. Então, nada contra a pessoa Cristiano Zanin, que eu não conheço, mas eu digo aqui com muita certeza, né? Não era para ser assim, era para ter um mandato de 8 anos. Então, em 2050, eu vou ter 73 anos. O Zanin vai ter 75 anos. Então, para qualquer deputado hoje ficar 27 anos no poder, ele tem que ganhar 7 eleições consecutivas para deputado federal. Você conta numa mão os deputados que conseguem fazer isso. Então, é muito difícil. É uma luta desigual, é um desequilíbrio entre os 3 poderes e, infelizmente, tudo está caminhando para que o Supremo Tribunal Federal ele continue fazendo mais política do que nunca. O seu poder era para regulamentar a relação do Legislativo com o Executivo. Então, infelizmente, também temos
deputados que, quando perdem uma votação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, recorrem ao Supremo, enfraquecendo o próprio legislativo que ele faz parte. Então, foi uma infeliz escolha, lamentável. Eu compartilho com a dor do ex-deputado federal Paulo Ganimi, que realmente foi uma semana, e eu diria que foi a maior perda para a democracia, foi ter o Senado referendado a indicação do ministro Cristiano Zanin. Luiz, e com relação ao julgamento do presidente Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, eu vou contextualizar para te jogar a pergunta aí. Nós tivemos ontem, após a participação do doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, da defesa do Bolsonaro, a suspensão do julgamento. Me traz um alento, por quê? Porque se fosse como o Deltan Dallagnol, em 1 minuto e 6 segundos, seria votado, os caras iam almoçar, comer a lagosta deles, tá tudo certo, né? Então vamos lá, vamos abrir a votação. Abriu, 1 minuto e 6, acabou, obrigado, vamos almoçar, tá garantido o almoço, tá tudo certo. Bom, não aconteceu dessa forma, pode trazer um sopro de esperança, porque a defesa do doutor Tarcísio foi impecável, impecável. Por um outro lado, e aí fazendo a leitura do advogado do diabo aqui, nós temos mais 5 dias para a imprensa moer o presidente Bolsonaro, né, com todas as narrativas colocadas pela imprensa safadinha que aí está, que vai ter 5 dias para tratar do assunto, né, ficar requentando, vai tratar das joias, a gente já conhece como eles jogam, né? Sim, sim. Qual é a tua opinião com relação à suspensão e o que deve vir pela frente? Pelo menos o relator pede a inelegibilidade do Bolsonaro, da mesma forma o procurador do Tribunal da Justiça Eleitoral. Qual é a tua opinião, Luiz? Ô, Alexandre, a minha opinião, acho que é uma opinião que você ainda não ouviu. Então manda. O caso do Deltan foi um caso político também, onde você tinha 100% da esquerda contra o Deltan e você tinha grande parte do centrão, ou até sua totalidade, contra o Deltan e contra a Lava Jato. Então, foi um julgamento também, na minha opinião, político, de uma interpretação, parecia um lance de futebol, onde cabe 2 tipos de interpretação, e ele foi rapidamente cassado e referendado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Já o julgamento do presidente Bolsonaro também é um julgamento político, que cabe em inúmeras interpretações. Só que o que está acontecendo? Eu acho que grande parte da imprensa, mesmo aquela imprensa como a Jovem Pan Bauru, que retrata a realidade, pode às vezes não ter se tocado. Eu acho que até pode ter se tocado. Manda. Tem uma parte do PT e do governo que quer que o Bolsonaro fique elegível, tá? E tem uma parte do PT que quer que o Bolsonaro fique inelegível. Por quê? Aos olhos de metade de quem dirige o Partido dos Trabalhadores hoje e os seus braços políticos, enxergam que é mais fácil o Lula vencer o Bolsonaro em 2026 do que vencer o Tarcísio e o Zema. Então está tendo um grande embaraço nessa percepção desse julgamento. Então, o Lula vence o Bolsonaro exercendo o cargo, né, de presidente, com a máquina na mão, claro que contra vários segmentos também, contra o presidente Bolsonaro, só que é nítido que um alimenta o outro. Tá? Então tem essa percepção em jogo. Se vale a pena ou não deixar o presidente Bolsonaro inelegível. Eu tenho uma avaliação muito forte. O presidente, ele é forte de qualquer jeito. Mas se eu estivesse pensando com a cabeça do meu adversário, que é o PT, eu também estaria em dúvida. Porque eu enxergo o governador Zema e o governador Tarcísio como adversários fortíssimos para derrotar o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, em 2026. Então, eu até costumo falar nas nossas reuniões do PL que caso o presidente Bolsonaro fique inelegível, nós não podemos baixar a cabeça, né? O bolsonarismo, o patriotismo, ele está aí, ele está mais vivo do que nunca, né? Então, eu vislumbro, sim, uma vitória da direita em 26, assim, com uma enorme possibilidade, e que passa pelas eleições agora de 2024.
O Luiz, o Júlio Carvalho está dizendo aqui, Luiz Lima, né, que tem raízes em minha bela Nova Friburgo, Isso aí. deputado, corajoso, honrado, enfim, se faz merecedor do nosso respeito e da gratidão dos eleitores. É o Júlio, deixando aqui a participação, viu, Luiz? Obrigado, Júlio. Um forte abraço. Luiz, e com relação ao teu mandato, alguma coisa que você queira destacar, algum ponto que você entenda ser importante colocar para a tua audiência, em especial no teu estado, no Rio? Bom, Alexandre, eu continuo viajando muito estado. Semana que vem, infelizmente, não vai ter sessão no Congresso Nacional. Infelizmente, vai ser remota, vai ser pelo telefone. E eu viajo muito o estado do Rio de Janeiro. Estou nos 92 municípios do Rio e pretendo, junto com o meu partido, PL, filiar o máximo de pessoas que querem se candidatar à vereança no estado. E a gente acredita que o partido chegue aí próximo de 1.000 prefeitos eleitos, e aqui no Rio de Janeiro nós temos a expectativa de fazer pelo menos 30 prefeitos de 92 prefeitos eleitos no estado do Rio de Janeiro. E acreditamos, assim, piamente, que o que assegura uma candidatura majoritária em 2026 são os vereadores e os prefeitos eleitos apoiando o presidente Bolsonaro ou outro candidato do nosso partido à presidência da República em 2026, de fundamental importância. Então, além de estar presente, nenhuma falta em 5 anos ainda, Alexandre, sempre 95 discursos eu fiz esse ano já na tribuna, e eu quero continuar com saúde para continuar imprimindo esse ritmo. Você é muito querido aqui, viu, Luiz? Obrigado, Alexandre. Fica com Deus. Amém, você também. Luiz Lima, deputado federal pelo Rio, conversando conosco.